Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós possamos clamar a graça do Espírito Santo sobre nós, neste início de semana, para que este mesmo Espírito venha nos conceder a sua paz, venha nos conceder todos os dons e as graças necessárias para viver esta semana, para viver este momento de oração que o Senhor nos proporciona. Nós clamamos, Espírito Santo, a tua graça, clamamos a tua fortaleza, clamamos a tua força, clamamos que o Senhor venha ao nosso encontro, ao encontro de nossas vidas, do nosso coração, assim como ele se encontra, para que assim nós, cheios da tua graça, cheios da tua presença, possamos ler e meditar o Evangelho, possamos acolher aquilo que o Senhor quer nos falar para esta semana, para este dia de hoje. E a graça da semana que nós clamamos é que as minhas ações sejam justas e meus pensamentos estejam iluminados pela luz do Evangelho. Que possamos clamar ao Senhor esta graça, que as nossas ações estejam justas, justas segundo o coração de Deus, e que os nossos pensamentos sejam pensamentos próximos também do coração de Deus, daquilo que o Senhor pensa para nós. Que possamos clamar ao Senhor esta graça, desta luz que o Evangelho vem irradiar sobre nós. E o Evangelho de hoje ele se encontra em Marcos 10, do 2 ao 16. Alguns fariseus, querendo pôr Jesus à prova, vieram perguntar-lhe: é permitido a um marido divorciar-se de sua mulher? Jesus respondeu-lhes: o que vos prescreveu Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiar. Então Jesus falou: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos deu essa prescrição. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Assim, pois, o homem deixará pai e mãe para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não deve separar o que Deus uniu. Quando voltaram para casa, os discípulos tornaram a perguntar Jesus sobre isso e ele afirmou: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. Também comete adultério a mulher que se divorciar de seu marido e se casar com outro. Queriam apresentar a Jesus umas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Na verdade, eu vos digo, quem não acolheu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Em seguida, abraçou-as e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E diante deste evangelho, deste domingo, da 27ª semana do tempo comum, o Senhor vem nos apresentar esta realidade familiar, esta realidade que muitos fariseus queriam colocar Jesus à prova, perguntando se o marido poderia divorciar-se da sua mulher. Já neste primeiro momento, eu queria levar vocês a meditar sobre este pôr Jesus à prova. Quantas vezes nós temos colocado diante das nossas próprias orações, querendo colocar Jesus à prova diante de uma situação que você está vivendo, de alguma dúvida? Que você possa se apresentar diante do Senhor hoje e clamar esta graça. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe da sua vida, sabe da sua história,
sabe daquilo que é melhor para você, para a sua família. De uma maneira geral, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Ele nos pede apenas que nós confiemos em seu amor e não que o coloquemos à prova. E mais adiante ele vem colocar: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos deu essa prescrição. E já diante dessa questão do pôr à prova, o Senhor apresenta a questão da dureza dos corações daquele povo. Antes, daquele povo de Israel que Moisés conduzia, e logo após os fariseus que queriam colocar Jesus à prova, fazendo esses questionamentos sobre o casamento, sobre o divórcio. Nós sabemos que o casamento é aquilo que Deus, quando Ele une, o homem já não pode separar. E isso está na palavra, na palavra que nós lemos aqui agora. Mas por causa da nossa dureza, do nosso egoísmo, das nossas inconstâncias, muitas vezes nós queremos procurar soluções rápidas diante de alguma realidade familiar que nós vivemos. E o divórcio hoje é uma coisa tão comum, tão mais fácil de ser resolvida, e não procuramos vivenciar as coisas da maneira que deve ser, de maneira especial para quem é casado. O Senhor hoje vem nos alertar sobre essa dureza de coração. E o Senhor, Ele nos fala: marido e mulher são responsáveis pela manutenção do casamento. Se há algo de errado no casamento, se há algum incômodo em alguma das partes ou nas duas, é necessário que o casal se resolva, converse, deixe de lado as suas diferenças para assim se colocarem em comunhão. O Senhor, Ele nos chama a atenção. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando fizeram um compromisso diante de Deus, fizeram um compromisso de estar com Ele, de colocar Jesus na relação, de colocar Jesus dentro do matrimônio. Então é necessário, primeiramente, clamar ao Pai, clamar a Jesus Cristo, que quebra essa dureza de coração dentro da sua vida familiar, dentro do seu matrimônio. Peça ao Senhor esta graça de quebrar, de enxergar primeiramente aquilo que é necessário ser quebrado, se há algum egoísmo, se há alguma falta de diálogo, que o Senhor venha de encontro a esta realidade nesse dia de hoje. E aqui ele ainda coloca: o homem deixará pai e mãe para unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Porque o Senhor, Ele concede esta graça de serem um só. Se casaram é porque encontraram ali uma pessoa para dividir a vida, mas não são mais dois, mas uma só carne. Que você possa, diante do seu matrimônio, da sua vida familiar, clamar ao Senhor esta graça de ser sustentado pelo seu amor, sustentado diante daquilo que vocês têm vivido, diante das dificuldades e diante das alegrias, da tristeza. O Senhor, Ele sustenta. Se Ele uniu, nenhum homem pode separar. E já mais adiante, Ele vem trazer a realidade das crianças. Ele diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. E o Senhor, Ele mais uma vez vem nos chamar a atenção a esta realidade de ter um coração como o coração de uma criança, puro, um coração que confia no amor do Pai, que confia inteiramente em Deus. Que nós possamos nos deixar envolver pela pureza e pela inocência do coração das crianças, para assim nós conseguirmos chegar ao reino dos céus, porque só sendo como criança, tendo esta pureza, esta inocência da criança, que nós entraremos no reino dos céus. Não permitamos que o orgulho, que as vaidades, que o nosso egoísmo passe à frente, mas busquemos ter este coração puro, este coração manso, como o coração de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele sempre está a nos falar que Ele sempre está ao lado daquele que é fraco e vulnerável. Assim como uma criança. Uma criança também é frágil, é vulnerável e precisa deste apoio, e precisa
de Jesus Cristo. E como ela se deixa proteger, como ela se deixa acolher e envolver pelo seu amor. Também que possamos clamar esta graça diante da nossa casa, diante da realidade que nós vivemos. Nós já que estamos já na reta final desta preparação, que possamos nos deixar confiar por Deus. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sustentará a nossa decisão, Ele sustentará a nossa vida. Diante das nossas fraquezas, que nós possamos clamar esta graça. Dai-me, Senhor, um coração de criança, um coração manso, um coração puro e uma tremenda coragem para viver esta pureza, viver esta beleza. Que possamos finalizar rezando o Salmo 127. Tenha uma boa oração.